Os irmãos. Tá. Ó Deus amado. Presença Jesus amado, para pedir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ó Deus, abençoa essa reunião. Abençoa todos, meu Deus amado, que aqui estão. Que a bênção do Senhor esteja presente em cada vida, em cada coração. Amém. A irmã Samara está com a oportunidade? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero nessa noite agradecer a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade que só Deus faz, porque só Ele é. Quero agradecer ao meu pastor, um caro servo de Deus, que não tem sido usado para barrar o ministério que Deus confiou na minha vida, porque o ministério não é meu, mas é de Deus. Então eu glorifico a vida do meu pastor, que me liberou para estar aqui. Quero agradecer a irmã, Josiele, eu confundo os nomes, irmã, sou bem ruim com o nome, pelo convite. Amém? Irmãos, eu não vou estar saindo do contexto, do que Deus já colocou no coração dos irmãos com o tema. Mas eu preciso ser fiel àquilo que o Espírito Santo do Senhor colocou ao meu coração, que se encontra em Atos. Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Eu vou estar lendo do 34 ao 37. Atos 4, do 34 ao 37. Amém? Que vai nos dizer assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam preço do que foram vendido e a depositavam aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. 36. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, 37, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Deus soberano e fiel, Deus glorioso. Deus, Tu me conheces, Pai, e sabe que eu sou a menor do Teu reino, que nesse momento meu eu caia por terra e o Senhor cresça. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que seja a Tua voz e a Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é como uma espada de dois gumes, Pai, que penetra, Senhor, e faz a divisão, Senhor, do corpo, da alma, arabassuriandaraias. Deus é o Senhor que sabe o pão que nós necessitamos se alimentar espiritual nessa noite, meu Pai. Não é nós quem escolhemos, mas é o Senhor que escolhe aquilo que o Senhor quer dar para nos alimentar, meu Pai. Deus, guarda os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e os nossos lábios nessa noite, Senhor, para que possamos reter e guardar em nós, em nossa alma, em nosso coração, em nosso espírito e em nosso corpo aquilo que o Senhor produz, e somente o Senhor produz, meu Pai. É aquilo que o Teu Espírito Santo tem. É que nós clamamos e pedimos da parte do Senhor, para que possamos sair de volta para nossas casas, Pai, mudados em nome de Jesus. A igreja pode se assentar, amém? O capítulo 4 de Atos
nos versículos em que acabei de ler, 34, 35, 36 e 37, os versículos e o capítulo anterior, antecede uma segunda vinda do Espírito Santo depois da festa de Pentecostes. E já nessa segunda fase do Espírito Santo, com aqueles que estavam reunidos e recebendo ali a palavra do Senhor, eram mais ou menos 5 almas que acabaram de receber o Espírito Santo do Senhor. Por meio da ministração poderosa, cheia de autoridade divina de Pedro e dos apóstolos, que foram levantados por meio do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para ir pregar a verdade consolidada em Cristo Jesus na rocha eterna, para aqueles que se achavam que já tinham recebido Arachuriandaraias, mas na verdade não sabia ainda o que era o próprio Senhor. Ouvia, mas ainda não recebera a experiência com o próprio Cristo. Aí a palavra vem nos dizer nessa noite, e o que me chama a atenção aqui no capítulo 4 e nos versículos em que acabei de ler, é que as pessoas ali, aquela multidão de pessoas que acabaram de receber o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, sendo movidas de íntima compaixão, sendo cheias do Espírito Santo do Senhor, vão lá, vende as suas herdades e traz aos pés dos apóstolos. E a Bíblia vai dizer a mim e a você, aliás, a Bíblia não vai nos dizer que era um mandamento, que era uma ordenança da parte de Deus, não. Mas era o próprio Espírito Santo de Deus que convence o homem do mal, do juízo e do pecado. Não é por força e nem por violência, mas era o próprio Espírito Santo de Deus que tocava no coração daquelas pessoas que acabaram de serem cheias para que tal coisa fosse feita. Jesus não estava a perder dinheiro, Alassuriandaraias. Eu acredito, a Bíblia não vai relatar a mim e a você, mas eu acredito, irmãos, que eles se sentiam tão assim, pecadores, se sentiam como se não tivessem nada, mas acabaram de receber tudo, porque o Espírito Santo do Senhor, Ele é tudo. Ele é inagualável. Não há nada que possa representar o Espírito Santo. E por eles sentirem isso pela primeira vez, eles pegam tudo que tinha, vai lá e vende, como no ato de falar: Jesus, eu não sou nada, não tenho nada, mas está aqui tudo que tenho. Isso é o que o Espírito Santo fala no meu coração. É como se a gente não tivesse bens materiais, mas agora com o recebimento e o preenchimento do Espírito Santo de Deus, a gente visse, a gente pudesse entender no tete a tete, na carne a carne, espírito com espírito, o que era a riqueza celestial, abrindo mão de coisas materiais e físicas. Acontece ali um movimento onde quem tinha bens, heranças, casas, vendia e trazia o valor exato do que vendeu e depositava aos pés dos apóstolos. E tudo ali era repartido de acordo com a necessidade que cada um tinha, e sendo assim não havia entre eles nenhum necessitado. Esses versículos me chamam a atenção, pois ali estavam fazendo com o coração, em verdade, no primeiro amor que vem como fogo que arde em nossos corações, em busca de fazer o que é certo, sem querer fazer para se aparecer, para ser reconhecido ou conhecido pelo aquilo que faz. Faz movido pela verdade em que está vivendo, não para fama ou para status, faz guiado pelo Espírito Santo. Entrando já aqui no versículo 5. Porém sempre, irmãos, haverá
pessoas que se encontram do lado de fora do mover e das ações do Espírito Santo. Essas pessoas veem, né? As maravilhas, as ações e o mover do Espírito Santo, e sendo ela movida, essas pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo, às vezes já são batizadas, mas ainda não receberam o batismo do Espírito. Então, por elas estarem de fora, vendo quem já recebeu algo precioso da parte do Senhor, às vezes são movidas por serem... Perdão, irmãos. Estou um pouco nervosa. São movidas pela ambição, pelo desejo, pela ganância, pela cobiça, não sendo ainda convertidas e cheias do Espírito Santo, quer se igualar e fazer as mesmas coisas que os convertidos e cheios do Espírito Santo estão a fazer, mas querem fazer para ganhar boa fama, se sair bem, serem bem vistas, no sentido de manter uma boa aparência, assim como Ananias e Safira, que estando ambos em um pleno acordo, vendeu Ananias uma propriedade, reteu uma parte e depositou a outra aos pés dos apóstolos, na intenção de imitar, copiar aqueles que estavam sendo movidos por Deus, na tentativa de ganhar status, posicionamento, reconhecimento, usou uma arma maligna chamada mentira. Ao invés de usar da verdade e estar em santidade para obter algo da parte de Deus, não, ele escolheu ir pelo caminho sujo, tomando para si escolhas e tendo comportamentos errados. Quem mente e engana acha que o que faz só faz diante dos homens. Mas esses mesmos homens a quem você que está aqui nessa noite mente, está enganando, homens que são cheios de Deus, sabe também quem são cheios de Satanás. Porque a palavra vai falar que Pedro olha para Ananias e fala: porque você deixou Satanás encher o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo de Deus. É o que está escrito na Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que eu penso ou deixo de pensar. É uma situação que ocorreu há milhares de anos atrás e que neste exato momento, por meio de alguém, está a ocorrer novamente. Mas Deus nesta noite está a falar com Ananias. Nessa noite o Senhor está falando: nos meus pés, Ananias, o que você tem depositado, Ananias, irá te gerar morte. Nos meus pés, Ananias, o que você tem trago, Ananias, para depositar, Ananias, vai gerar morte, Ananias. Deus não está falando de dízimos e ofertas nessa noite, não. Mas é daquilo que você acha que está fazendo certo e está fazendo bem, mas não tem santidade, verdade, intimidade comigo. E o pior, não há nada do Espírito Santo do Senhor. Está sentado no meu altar como? Não sou eu quem fala, é Deus quem está falando a mim e a você. Está dirigindo o culto como? Está louvando como? Está na frente do departamento como? Está prestando culto a mim como? Deus está falando: aparência não, Ananias, Erevalai Oraia. Aparência no meu meio não, aparência comigo não, Ananias. Enquanto uns estão lutando, ralando e negando a si mesmos e depositando tudo quanto tem com verdade,
Ananias está achando e se auto-enganando em pensar que ele vai passar pelos olhos de Deus desapercebido. Ele acha que porque tem um monte de gente fazendo o que o Espírito Santo está guiando a ser feito, ele acha que ele vai passar desapercebido diante dos olhos de Deus no meio da multidão. Mas Deus está falando: não, Ananias, na aparência não. E Deus fala, e está na palavra do Senhor: o salário do pecado, Ananias, é a morte. É bíblico. O salário que o demônio tem para te dar, Ananias, é a morte. Agora a Bíblia vai nos dizer que chega a cúmplice de Ananias, ainda no capítulo 5. E diante dos homens de Deus, cai na mesma. Em um pleno acordo, ela cai na mesma de Ananias. Espera aí, irmãs. Está ventando aqui em cima. Ela cai na mesma cilada e também acaba morrendo. Aqui fala de Safira, a esposa de Ananias. E o que Deus quer dizer aqui é: se você está casado, casada, e está de acordo com o cônjuge nas coisas erradas, o seu destino é o mesmo. O Senhor está a dizer: se você está casado, casada, você está em pleno acordo com seu cônjuge, você está para cair como ele. Se você anda ou trabalha na obra com alguém que anda errado e você não se opõe contra, o seu destino é o mesmo, pois você se torna conivente com o erro. Conivente. Se Pedro não os repreendessem com autoridade divina e exatidão, o mau exemplo e comportamento de ambos logo se espalharia entre os verdadeiros servos, atrapalhando assim o bom desempenho, andamento e crescimento da obra de Deus. Tem coisas que a raiz tem que ser podada logo. Não tem essa história, às vezes com Jesus não tem. Não tem essa história de a segunda oportunidade. Sabe por quê? Porque Deus é o que conhece, faz o discernimento do meu coração, do seu coração, dos meus pensamentos, dos teus, das minhas intenções e das tuas intenções. É com o próprio Deus. É tete a tete, de frente com o próprio Deus. Talvez você pode pensar assim: ah, mas cada um vai plantar e consequentemente vai colher o que plantou. Não vou colocar as minhas mãos. Às vezes você tem pensado dessa forma. Mas olha o que Deus fala para mim e para você lá em Ezequiel 3, do 18 ao 21. Olha aqui que está escrito na palavra do Senhor: se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele e eu não lembrarei do bem que ele fez e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. É o meu dever e o seu a ver que um irmão, seja ele quem for, está pecando, está tomando um direcionamento errado, está fazendo aquilo que não agrada o Senhor, que vai gerar uma morte espiritual. É o meu dever e o teu, com a autorização do Pai Celestial, de ir conversar com esse irmão.
de alertar esse irmão, para que o sangue da morte, o peso da morte desses irmãos não venha cair sobre eu e sobre você. Portanto, creio que nos ficou bem claro o direcionamento da parte de Deus para conosco nessa noite sobre como se posicionar em relação a esses fatos. Se nós sabemos, se nós conhecemos, se somos nós mesmos, está claro o posicionamento de Deus nessa noite sobre o que eu e que você devemos fazer para ajudar alguém. Agora, irmãos, passando lá para 1 Pedro, capítulo 1. E agora eu vou entrar no corpo da mensagem do que Deus entregou para os irmãos. O versículo 13 vem para nos dizer assim, ó. Deus vem nos dizer: controle o vosso entendimento. Seja equilibrado, esperando inteiramente na graça que Jesus nos oferece. Versículo 14. Sejamos como filho obediente, não se conformando com a concupiscência. O que é a concupiscência? É a ambição, o desejo, a ganância pelo poder. Como antes a gente vivia no tempo da ignorância. E o que é o tempo da ignorância? É quando a gente buscava numa linha horizontal freneticamente, com muita ganância, o poder, com ambição, as coisas desta terra. Então o que Deus está a alinhar-nos nesta noite é: coloque os seus pensamentos em ordem, coloque o vosso entendimento, tenha controle do vosso entendimento, seja obediente, negue-se a si mesmo, as suas ambições, a ganância, os desejos pecaminosos sexuais, porque é o que a concupiscência diz, é sobre isso. Negue-se e espere na graça que Jesus nos oferece. Versículo 15, Deus fala assim a mim e a você: porque aquele a quem nos chamou é santo, e nós devemos tomar ele por exemplo de santidade em todo o nosso modo de viver, em tudo aquilo que nós formos fazer. Porque a Bíblia ordena a mim e a você a andar e a ser santo como Ele é. É uma ordenança. Aqui fala, ó, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede é uma ordenança. Ele não está falando tente ser, mas busque a ser. É difícil, é muito difícil, mas não impossível. Ele deixou o Espírito Santo de Deus para mim, para você, para que a gente não usasse dessa desculpa e falasse: mas eu não consigo. Não há nada impossível para o Senhor. Jesus vai dizer na palavra: sem mim nada podeis fazer. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador fiel. Santo significa viver de acordo com as leis de Deus e ser puro e não se corromper. Porque no versículo 17 vai dizer assim: porque se nós chamamos Deus de Pai, se eu e você temos Deus como Pai, sabendo que Deus não vai nos desprezar, que Ele não faz acepção de pessoas, mas nós sabemos que Ele vai julgar as minhas e as sobras das tuas mãos, das nossas mãos. Devemos andar em temor enquanto estamos andando nessa terra em que somos estrangeiros. Temor significa respeito e obediência, que são coisas que muitos nunca tiveram e outros no meio da caminhada perderam. Foi o que faltou em Ananias e Safira. Faltou temor, respeito e reverência com as coisas do Senhor. Provérbios 9:10 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não tem temor, procure ter. Se você perdeu, procura no Espírito Santo de Deus.
Agora, se você quer não somente estar, mas permanecer até o fim, em meio aos justos, aos honestos, aos limpos, lavados e remidos, que estão cheios de Deus, procure se santificar e andar como seu Salvador e Redentor é. Apocalipse 22:11, na parte B do versículo: quem é santo, se santifique mais ainda, se santifique mais. Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá o Senhor. E já nos versículos 18 e 19 de 1 Pedro: vivíamos de maneira vã, e Cristo não nos resgatou por meio de coisas corruptíveis, e muito menos usou de riquezas como ouro e prata, mas foi por meio do teu próprio sangue. Foi como um cordeiro precioso, foi como o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado, incontaminado. Que outro? Qual outra pessoa pode fazer isso aqui por mim e por você? Quem? Nem sua mãe, que te ama muito, nem seu pai, nem seus filhos, nem seu marido, sua esposa. Quem? Senão Ele. Ariolabasuriolaia. Oh, Ananias, iribalariolaraxaralabaraia. Oh, Ananias, ararabalaiaraia. Tome o Senhor por santo, por imaculado, ariolai, porque Ele veio para te resgatar, não para levantar um dedo, te apontar sobre os teus pecados. Não, Ele te amou, Ele te escolheu primeiro, te amou primeiro, te resgatou. E quando a Bíblia fala primeiro, eu entendo que é porque nem eu e nem você teria a consciência de fazer uma escolha tão boa e tão perfeita. Não teríamos como colocar Ele em segundo plano, porque tentaríamos tudo no mundo e deixaríamos Ele para segundo lugar. Mas Ele nos amou primeiro, Ele escolheu a mim e a você primeiro. Já foi feita uma escolha, o sacrifício já foi feito, o véu já foi rasgado. O Espírito Santo está aí para ser derramado. Mesmo nos dias de hoje, em que o amor se esfriou, e a Bíblia fala que Deus é amor. E esses dias eu estava em casa e falei: como assim, Espírito Santo? Ele falou: se o amor esfria, é porque Deus dentro do coração esfriou. Então o Senhor está a falar com você nessa noite, Ananias e Safira. Ainda dá para ser santo, ainda dá para fazer as coisas certas. O Senhor repreende a quem o ama, e Ele ama, e Ele ama, e amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não espere de A ou B aquilo que Cristo já fez por mim e por você. Pelo contrário, se dobre e se humilhe aos pés do Salvador e do Redentor, porque Ele está aqui. E Ele trouxe você aqui nessa noite por amor à tua alma, porque o teu corpo, urivalatsuriolaia, perecerá. A tua alma ou subirá ou descerá. E já é logo imediata após a morte. É a Bíblia que vai dizer. Não espere de A ou B o amor que você só vai encontrar a Cristo, em Cristo. Ele não olha, como a Bíblia acabou de dizer, Ele não faz acepção. Ele, quando olha para mim e para você,
Ele vê aquele coração, quando me aceitar, vai me render assim, assim, e glorificar o meu nome. Não importa se você já usou droga, não importa se você já bebeu, não importa se você matou, não importa se você foi um pedófilo, não importa se você já se prostituiu, não importa. Ele lança no mar do esquecimento, te dá vestes novas, se torna o teu pai, o teu amigo, o teu professor, o teu conselheiro, o teu ajudador, a tua força. E Ele te ajuda a caminhar na estrada reta para os céus, para a eternidade. Ainda dá tempo, Ananias, de consertar, de se santificar. Ninguém nasceu sabendo. É o próprio Deus que escolhe, tira do monturo e capacita. Ele te limpa. Mesmo que o inimigo use de bocas, de pessoas que se deixam ser usadas para Satanás, para jogar na tua cara o teu passado, o Senhor entra na frente e fala: eu tenho um futuro para ti. Eu tenho uma nova morada para ti. Eu tenho uma identidade para ti. E esse Jesus está a perguntar nessa noite. Deixa a vergonha, o medo de lado. Jesus está a perguntar: tem alguém que quer o aceitar? Tem alguém que o quer reconciliar com Ele nessa noite? Essa é a oportunidade. Eu sempre falo isso, irmãos, porque nós não sabemos se vamos fechar o olho para deitar e dormir e no dia seguinte abrir ele, ou se vamos sair dessa porta para fora e conseguir traçar o trajeto até na nossa casa. A oportunidade é agora, porque Ele fala aos nossos corações agora. Se tem alguém, levanta a mão. Não tem ninguém? Eu quero agradecer essa rica e gloriosa oportunidade no nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmã Samara, pode orar. Faz a oração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus soberano, fiel, majestoso, glorioso, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, nós sabemos que as palavras do Senhor, meu Pai, elas surtem efeitos, porque ela é semeada, ela é plantada, o Senhor regra, o Senhor dá o crescimento, meu Pai. Nada que provém de Ti, Senhor, é perdido, porque aquilo que o Senhor diz produz efeito em nossos corações e em nossa mente, e durante os dias nós vamos digerindo aquilo que o Senhor nos entregou, meu Pai. Deus, o meu pedido nessa noite ao Senhor é: Pai, se posso pedir alguma coisa para o Senhor, meu Pai. Deus, onde houver aquela alma que precisa do Senhor, que precisa Te aceitar, ou que precisa, Senhor, renovar a aliança com o Senhor, meu Pai, que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, trabalhe e opere um milagre nesse coração, quebranta esse coração e essa mente, Senhor. Que todos os grilhões de Satanás, que a voz maligna, Senhor, meu Deus, que tem rondado, meu Pai querido, essa vida, nessa noite caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, meu Pai, porque eu creio no poder do Senhor, eu creio no que a Tua palavra diz, meu Pai, que maior, Senhor, é o que está conosco, Pai, do que aquilo que está do lado de fora, meu Deus. Eu creio que não há outro como o Senhor, eu creio que nada se compara ao Teu poder, à Tua palavra, Senhor. O Teu nome está acima de todo nome, Jesus. Desfaz, Pai, em nome de Jesus, todos os intentos do maligno, Senhor, meu Deus querido e meu Deus amado, na vida de uma família em que está aqui, Pai. Desfaz, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, os intentos do maligno, meu Pai, contra esta família, em nome de Jesus.
Ah, Senhor, em nome de Jesus, que as correntes que estão sobre esta família, Pai, que tem impedido essa família de prosseguir nos teus caminhos, de te aceitar, para te servir, meu Pai, caiam agora, caiam agora, caiam agora, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo na vida dessa família, Senhor meu Deus, que o mover do Espírito Santo do Senhor começará. Não é amanhã, Senhor, é a partir destes segundos, meu Pai, porque o Senhor entra e opera e faz o que o homem não pode operar e fazer, meu Senhor. Oh Deus, nos ajude a andarmos e a sermos santos como o Senhor andou e é. Nos ajude, Pai, porque somos pecadores, falhos, errantes, Senhor. Estamos presos numa carne, Senhor, que se corrompe todos os dias, Pai. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a encontrar os caminhos da eternidade, meu Pai. Nos ajude a não nos perdermos nos muitos caminhos que temos, Senhor, para escolher, porque Teu é só um, é o caminho, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, Senhor, para que possamos estar firmes com o Senhor nessa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que glorificamos e bendizemos o Teu nome nessa noite. Amém. Glória a Deus. Quantos pode dar um glória a Deus por essa palavra abençoada? Queremos